Olá, está no ar o programa Intimidade de hoje com psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Se você tem alguma dúvida nos campos emocional ou psicológico, não perca tempo. Escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Você não precisa se identificar para participar. Nós estamos no canal 9 da NET, canal 29 UHF e também na internet, bhnews.tv.br. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, obrigado por nos receber aí na intimidade do seu lar. E lembrando sempre que a intimidade é pautada por informações, opiniões e reflexões que sempre precisam ser avaliadas por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. Não é isso, Patrícia Levi? É isso aí. E agora, antes de começar a ler a nossa primeira pergunta, eu quero falar do sorteio da promoção do Intimidade. Então, a gente está sorteando, vai sortear essa caneca com a logo do programa. No dia 4 de julho, a gente vai fazer o sorteio aqui no ar. Então, você escreva para a gente, o nosso e-mail é douglasamorim@bhnews.tv.br até o dia 3 de julho. Pode escrever até o dia 3 de julho. Manda sua dúvida, conte seu relato, história de vida, o que você quiser, tá? Para participar do nosso sorteio da caneca. É importante dizer que só vai participar quem enviar a pergunta. Exatamente, Não é? quem enviar a pergunta. Exatamente. Isso aí, para o nosso e-mail. Então tá, escreva pra gente, boa sorte para todos, né? Vamos lá, na primeira pergunta, a espectadora não quis se identificar. Caro Dr. Douglas, estou passando por uma situação muito séria e gostaria que me ajudasse. Sou casada há 10 anos e depois de um desentendimento com meu marido, eu fiquei magoada, raivosa e passei a vê-lo com outros olhos. Parece que não gosto mais dele. Nessa fase, que já dura uns 2 meses, acabei saindo com um cara que tinha ficado umas vezes antes de ter me casado. Confesso que foi ótimo, porém me senti mal depois. Agora penso em me separar do meu marido, mas minha família não aceitaria de forma alguma a situação. Estou perdida e não quero sofrer. Bom, vamos começar pelo final da pergunta dela, né? Ela está colocando que não quer sofrimento. Bom, em primeiro lugar que eu desconheço uma vida sem uma parcela de sofrimento. Tem jeito de não sofrer? Não, não tem. Por exemplo, você perde uma pessoa que você gosta, você perde um emprego, você bate um carro, coisas dessa natureza, você vai ter uma determinada dose de sofrimento. Agora, esses sofrimentos que eu estou falando, Patrícia, são sofrimentos externos, exteriores. Porque a gente tem muita responsabilidade na quantidade de sofrimento que nós produzimos para nós mesmos. A gente, às vezes, escolhe, né? A gente escolhe, mesmo sem perceber, claro. Nós escolhemos e, por vezes, também esticamos muito esse sofrimento. Então, acaba que, muitas vezes, nós somos responsáveis por isso. Agora, eu queria chamar a atenção para a sua pergunta para 2 pontos bem específicos. Porque ela não citou para a gente qual foi o episódio que aconteceu entre ela e o marido. Qual foi o desentendimento. Né? Qual foi o desentendimento. Faltou isso, eu creio que seria importante. Mas vamos pensar assim, das duas, uma. Ou a sua relação ela vem caminhando com determinado grau de desgaste, e esse episódio que você não citou para a gente foi a gota d'água, ou então a relação vinha muito bem, mas de repente aconteceu algo tão pontual que fez com que você imediatamente tomasse uma certa ojeriza do seu marido e partisse para a perspectiva de traição. A gente pode pensar se o amor dela era tão forte que ela deixou de gostar dele por causa de um desentendimento, mesmo a gente não sabendo que tipo de desentendimento foi esse? Pode. É questionável? Pode, Patrícia, porque eu já vi vários casamentos que acabaram sem necessariamente ter acontecido alguma coisa pelo fato do afeto ter se esvaído. Então, é absolutamente possível algo pontual ter acontecido e o afeto ter se esvaído por conta disso também. Só que a gente não tem esse detalhe para poder afirmar. Né? E aí o que eu acho que é o mais importante é tentar fazer uma análise de você já vinha com a relação desgastada ou é algo pontual? Porque entrou outra pessoa na história. Né? Você acabou saindo com uma pessoa que você já teve contato numa determinada época. E se você começar a pensar que a relação está desgastada, justifica pensar em separação. Justifica, porque já vem de um determinado desgaste. Agora, se foi algo muito pontual, eu penso que isso não é jeito de resolver nada, sabe, Patrícia? E aí, conversa sobre isso com o marido? Eu pensaria que sim, porque seria uma forma muito mais madura de se buscar uma resolução, tanto para ficar junto, quanto não ficar,
do que, de repente, levar uma situação de traição à frente, de adultério, daqui a pouco o marido sabe, descobre de alguma forma, já imaginou como é que ficaria? Ou então separar precipitadamente, depois ela pode arrepender, né? Eu realmente penso nisso. Agora, para ela concluir melhor as coisas, eu penso que precisaria de ter essa conversa. Agora, o final da reflexão que eu queria propor para você é o seguinte: família é algo muito importante na vida de todos nós. Agora, independente do motivo que for, se você concluir que você quer se separar, não pode ter essa colocação que você disse que a família não aceitaria de forma alguma a situação. O responsável por fazer suas escolhas afetivas é você, e somos todos nós. Por mais que a família, às vezes, vai ficar desagradada de alguma forma. A gente já falou isso aqui várias vezes no programa, né? A família não pode, a opinião da família não pode ser determinante, até porque quem vive com o marido ela, a esposa. não é a família. E eu penso só isso, é um recado até que eu dou para os nossos telespectadores. Gente, quando aparecer um problema, vão procurar uma solução que realmente vá... É até engraçado, meio pleonasmo falar isso, né? Assim, que vai solucionar o problema, porque isso eu não vejo como nada possível de resolução nessa via. Ok, então vamos para a segunda pergunta. A pessoa também, a espectadora, não quis se identificar. Então ela diz: sou casada há pouco mais de 3 anos e tenho vivido uma situação muito angustiante, mas prazerosa ao mesmo tempo. Tenho saído com 2 homens diferentes e mantenho um caso com os 2 há meses. Não gosto de verdade de nenhum dos 2, sabe? Eu amo mesmo meu marido. O que vale mesmo para mim é a adrenalina, a aventura. Por esses encontros eu faço tudo. Sinto como se eu tivesse dependente disso, como se eu precisasse dessa aventura, desses encontros, dessa adrenalina toda para me sentir viva e feliz. O pior de tudo é que não sinto nenhuma culpa ou remorso. Sinto apenas uma sensação maravilhosa de liberdade. Você acha que isso é normal? Por que será que sou assim? É uma pergunta bem complexa. Que coisa, Pergunta bem complexa. Bom, em primeiro lugar, é importante falar que nem eu nem Patrícia estamos aqui para fazer juízo de valor em direção alguma, né? Agora, o primeiro passo da reflexão que eu penso que a gente precisa de fazer é em relação à questão da traição. Na nossa cultura, geralmente, a traição ela é muito mal vista socialmente. Quase sempre associada a falta de afeto, ou seja, a pessoa é acusada de não gostar mais do outro, ou então a mau caratismo, ou seja, fulano é mau caráter. Gente, tem várias pessoas que são mau caráter que traem, existe, mas não necessariamente só mau caráter, pessoas mau caráter que irão trair. Bom, então essa é a primeira reflexão. Agora, a segunda reflexão é que a pessoa, além de ter várias possibilidades de traição, ela está inserida numa determinada cultura. Ou seja, aqui no Ocidente, a nossa cultura, com exceção de pessoas que se prestam a viver relacionamentos dito abertos, ou então até uma categoria que eu já mencionei umas vezes que se chama poliamoristas, são pessoas que se prestam a ter vários parceiros ao mesmo tempo, a monogamia é algo colocado para a gente. Né? Então, no Ocidente, a monogamia é algo que é posto quase como uma obrigação para a gente. Agora, o que acontece? Nem todas as pessoas conseguem ser e nem todas as pessoas devem ser monogâmicas, porque a possibilidade da sexualidade ela é muito grande. Agora, o problema é quando você assume compromisso com uma pessoa. Que aí é onde começa a dar o problema dela. Ou seja, ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, mas conte isso ao outro, ou não conte o contrário ao outro, né? Não, exatamente, não assuma um compromisso que você não vai cumprir. Exatamente. Agora, eu já vi muitas mulheres dizendo que, a respeito da traição, que já traíram seus parceiros, namorados, noivos, maridos, e que não sentem culpa, não sentem remorso. E o discurso delas isso é uma coisa minha com o meu corpo, diz respeito a mim, não tem nada a ver com o parceiro. Isso procede? O que eu quero dizer é assim, será que essa culpa que a maioria das mulheres sente, né, que a gente acha que tem que sentir, que muitas mulheres sentem, isso não é muito mais cultural do que sentido realmente? Olha, Patrícia... Você entendeu minha pergunta? Eu entendi mais ou menos. Se eu responder mal, você volta a pergunta que a gente faz de novo. O que eu quero dizer é assim, a gente tem obrigação de sentir culpa. Tá. Entendeu? Tá. Depois de uma traição, as pessoas deveriam sentir culpa. Tá. O que acontece é o seguinte, na formação da nossa personalidade, nós temos vários elementos. Nós temos elementos de ordem cultural,
nós temos elementos de ordem biológica e da própria formação psíquica da pessoa. Então, alguns valores são absorvidos e são construídos na nossa personalidade. Umas pessoas absorvem, outras não absorvem. Por exemplo, eu não estou falando que a pessoa que trai é psicopata, não. Mas o que é chamado de psicopata ou sociopata, a característica básica dele é não sentir culpa pelo prejuízo que causa aos outros, e não sente mesmo. Então, ele não teve uma aquisição da culpa. Agora, se a gente for parar para pensar até em termos de adaptação, de sobrevivência da espécie, a culpa é algo que nos preserva de violar o outro, de sabotar o outro, de matar o outro, inclusive. Então, eu vejo que a questão da culpa, da ausência de culpa dela é muito perigosa. Por quê? Porque a partir do momento em que você optou por fazer uma junção a uma outra pessoa, e numa situação que culturalmente prevê a monogamia e, além disso, o marido dela espera essa monogamia dela, começa a colocá-lo na posição de enganado. E aí o que acontece, Patrícia? Ela parece que ela começaria a justificar o desejo dela no egoísmo. Ah, é meu corpo, eu que faço dele o que bem entender. Aí só vale ela, né? Aí só vale ela. E aí eu acho que tem um problema danado, porque ela começa a falar assim: ah, eu só sinto livre, só sinto adrenalina, só sinto liberdade, só sinto felicidade, só sinto essa sensação maravilhosa assim. Aí eu me pergunto, poxa, mas se você não se sente feliz e não se sente realizada no seu casamento, para que você foi assumir esse tipo de compromisso? Sabe? E aí, se você não está sentindo isso, é preciso rever. Porque, querendo ou não, a outra pessoa, ela tem uma expectativa sobre ela, porque provavelmente não é uma relação aberta. Senão ela nem teria mandado essa pergunta pra gente. Com certeza. Agora, a gente pode pensar em compulsão sexual? Pode. Dentro das perspectivas de traição, à luz da pergunta dela, eu queria te perguntar se você sente uma necessidade de sexo maior do que você tem com seu marido, se você tem um prazer na conquista desses outros homens, ou seja, uma questão de vaidade, assim, na sedução desses outros homens, se você precisa disso para melhorar a sua autoestima, ou se é uma coisa da ordem do gosto pelo proibido, porque o proibido tem uma tendência a dar uma adrenalina a mais mesmo. Então, eu acho que é preciso você pensar nessa série de fatores para que você coloque o seu desejo ao seu dispor, mas em algo que é socialmente mais aceito. Então, o que eu estou querendo dizer socialmente mais aceito? Não é fazendo aqui nada de uma postura moralista, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que... Não é nada disso. Ou seja, você quer fazer o que você quiser com o seu próprio corpo? Claro, vai fazer. Mas desde que você não estabeleça um compromisso com uma outra pessoa, porque, de certa forma, você está colocando essa pessoa no lugar de enganada. E aí, realmente, você começa a agir fazendo com que as pessoas e até o seu próprio companheiro pudessem te achar mau caráter. E ela fala no e-mail, para a gente encerrar, ela fala no e-mail que ama mesmo o marido. Sim. E se engana o marido, que amor é esse, né? Eu até acho que isso é bastante complexo e até existe. Existe possibilidade de separar afeto de sexo. Existe essa possibilidade. Porém, eu volto na questão das faltas, que todo programa eu tenho falado aqui. Quando a gente faz um compromisso monogâmico com uma pessoa numa cultura que funciona desse jeito, é necessário que você tenha consciência de que você vai abrir mão de uma diversidade sexual, de uma variedade sexual maior. Porque senão você começa a assumir esse papel de justificar tudo porque o corpo é seu. Tudo bem, mas não vou falar que o seu corpo, de certa forma, é do seu marido, porque eu acho que essa expressão ficaria um pouco pesada. Mas existe um contrato implícito aí de fidelidade e de exclusividade, tá certinho, Patrícia? Exclusividade. Que é previsto na nossa cultura. Talvez se a gente estivesse falando de uma pessoa no Oriente Médio, tem lá 4, 5, 6 esposas, a gente estaria falando muito diferente do que estaríamos dizendo aqui. Ok. Né? Então fica a dica, né, para pensar. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e eu vou dar aquele recadinho para você.
A Clínica Odontológica Doutora Regina Bregalda presta serviços de qualidade com respeito, responsabilidade e comprometimento. Especializada em implantes e clareamento dentário, planeja cada tratamento com técnicas modernas e de maneira individualizada. Então, não perca tempo, marque já uma avaliação gratuita. Ligue 3225-0840, Clínica Doutora Regina Bregalda, odontologia especializada. Avenida Afonso Pena, 3355, sala 403. Recado dado? Recado dado, vamos para a próxima. Vamos lá. Terceira pergunta. A pessoa também não quis se identificar, não. Hoje ninguém o povo não quis dar o nome, não. Quis aparecer, não. Tudo bem. Olá, Douglas. Sempre sofri muito por ter mania de arrumação. Fico desesperada quando vejo minha casa bagunçada. Sou casada e tenho 2 filhos, um bebê e um adolescente. Depois que tive o segundo filho, essa mania aumentou, porque não trabalho fora mais e estou o tempo todo em casa. Meu marido e meu filho são super desorganizados. Já conversei com eles e nada se resolve. Estou sempre nervosa e estressada porque não tenho conseguido manter minha casa arrumada como gosto, por causa do tempo que tenho que me dedicar ao meu bebê. E como eles não ajudam, só bagunçam, estou sempre de mau humor. A única coisa que faz passar esse mau humor é minha casa estar arrumada. Quando acordo pela manhã e percebo quanta coisa eu tenho que fazer, começo a ficar ansiosa, sinto tonturas, coração dispara, sinto minhas mãos suando muito e eu fico muito irritada, principalmente com meu filho e meu marido. Eu gostaria muito de conseguir relaxar mais, não dar tanta importância para essa arrumação e curtir mais minha família, mesmo com as desorganizações deles. Por favor, me ajuda. Obrigada. Bom, a pergunta dela me fez... Aliás, é uma fã nossa, já mandou várias perguntas. Viu? Não pede para não falar o nome, mas já enviou várias perguntas. Primeira coisa, quando eu fiquei escutando essa questão da mania de arrumação, mania a gente usa esse termo no senso comum, porque em psicologia é uma outra coisa. Mas essa mania de arrumação me faz pensar em questões obsessivas e compulsivas. Já falamos disso no programa passado, mas eu acho que vale a pena revisitar, não é, Patrícia? A gente, seria um toque? Não, ainda não podemos falar disso ainda. Tá? Mas vamos falar assim, de possibilidade. Por quê? Porque o que são obsessões? São pensamentos, imagens ou impulsos que invadem a mente do indivíduo, que fazem com que ele se sinta extremamente vitimizado por elas, de forma recorrente, de forma repetitiva e traz uma intensa angústia para a pessoa. Então, é um pensamento que fica lá martelando, martelando, martelando na cabeça. E aí nascem as compulsões. Então, o que são as compulsões? São atitudes mentais ou atitudes mesmo que a pessoa toma para tentar neutralizar ou aliviar esses pensamentos. Então, vamos pegar o que acontece com ela. Patrícia, provavelmente o pensamento dela é assim: minha casa está desarrumada, minha casa está desarrumada, minha casa está desarrumada, e aquilo começa a gerar incômodo, começa a gerar dificuldade. E aí, qual que é o jeito dela aliviar isso? Arrumando a casa. Né? Traduzindo assim para casos que a gente tem mais notícia, pessoas que têm obsessão de contaminação. Acho que as mãos estão contaminadas o tempo todo. Fica com aquela ideia de contaminação, então a obsessão é ir lá e lavar a mão. Agora, para ser classificado como toque, igual você me perguntou, segundo o livro que a gente utiliza, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais e de Comportamento, chamado DSM-4, precisa de haver as obsessões, as compulsões e ou tem que consumir mais do que 1 hora do dia do indivíduo, ou então tem que trazer prejuízo para as atividades ocupacionais ou sociais dele. Então eu não sei quanto tempo isso está ocupando do dia dela, por isso que a gente não pode fazer diagnóstico. Agora, será que isso piorou? Ela disse que piorou depois que ela deixou de trabalhar fora, né? Que o segundo filho nasceu e aí ela ficou em casa, trabalhando em casa, cuidando da casa e do bebê. Eu acho pertinente essa observação, Patrícia. Será que inconscientemente ela não se sente na obrigação de manter a casa sempre arrumada porque ela não trabalha mais fora, porque ela está dentro de casa? Eu não sei. Você acha que isso pode... Você sabe que eu não tinha pensado por esse lado que você está falando da questão assim... inconscientemente ela sentia essa obrigação, eu não tinha pensado por isso. Mas, sem dúvida, existem 2 acontecimentos na vida dela que fazem com que esse quadro ele vá emergindo de uma forma mais pronunciada, que é a vinda do bebê e a saída do emprego. Então, eu fiquei me perguntando assim, se ela estava no emprego antes, a atenção dela estava mais voltada para o emprego. Ou ela era mais relaxada com as questões da ordem da casa dela, ou ela tinha empregada.
ou ela tinha empregada. E aí é uma dica que eu queria te dar. Será que você tinha empregada e de repente você voltou para casa para cuidar do bebê? E o fato de você ter voltado, você dispensou a empregada, e aí você tem que cuidar do bebê, do filho e do marido que não colaboram e ainda da casa? Porque aí começa a ficar demais. E se ela já tem mais uma questão de ter a casa mais organizada e ela está sozinha, a coisa fica preta. E aí, não falando de toque especificamente, mas está começando a adoecê-la, porque ela está falando que fica tão ansiosa, que tem tonturas, coração disparado, mão suando. E está sempre de mau humor. E está sempre de mau humor. Né? E aí você ficar doente para cuidar do seu bebê não é legal. Então, o que eu pensaria? Questão número 1. Se você não tem empregada, dá uma enquadrada do seu marido. Dá uma enquadrada nele. Por quê? Ninguém ajuda e todo mundo vai e faz uma bagunça danada e você tem que dar conta de tudo sozinho? Está precisando da empregada. Está precisando da empregada e tem lá o bebê. E a segunda coisa, às vezes as pessoas mais obsessivas, elas são perfeccionistas, elas são mais rígidas, elas têm uma tendência a ser mais metódicas e não dá pra gente ser assim em todos os contextos da vida. Uma casa que tem criança, não adianta você querer que ela seja do mesmo jeito que uma casa que só tem 2 adultos. Então, voltar o seu olhar para o seu bebê, para o seu filho, saber que tem coisas muito boas também nessa bagunça, que são os seus filhos, porque senão você fica só com o olhar de perda. Só o que você perdeu, que é a questão da desorganização da casa. Então, em síntese, né, Patrícia? Prestar atenção nas coisas que ela ganha, não só no que ela está perdendo, e tentar rever essa questão de repente, alguém também para te ajudar em casa. Porque na vida é assim, qualquer tipo de trabalho, ou a gente faz, ou a gente paga para alguém fazer. Às vezes uma babá também para ajudar com o bebê. Que seja, né? que seja, porque provavelmente, aliás, provavelmente não, possivelmente, você está tendo uma sobrecarga e essa sobrecarga está te fazendo ficar mais ansiosa. Aí, Patrícia, vira um ciclo vicioso. E aí ela não tem sossego. Só vai piorando. Aí daqui a pouco adoece e vai ficar ruim para ela, para o bebê. Sobretudo se ela estiver amamentando, daqui a pouco tem que tomar medicação e acho que não é legal. E essas coisas passam para o bebê também, né? Esse verdade, esse sentimento, né, né? da mãe. Então vamos lá. A quarta pergunta, a espectadora também não quis se identificar. Hoje ficamos sem identificação de ninguém. Espectador ou espectador? Espectador, desculpa, espectador, é um homem. Ele diz, Dr. Douglas, acho que tem alguma coisa errada comigo. Tenho 22 anos e nunca namorei. Na verdade, sempre me senti meio estranho perto dos meus amigos e acho que realmente sou diferente deles. Sempre gostei muito mais da companhia de mulheres, nunca gostei de jogar futebol, sou muito vaidoso, cuidadoso e gosto de tudo muito limpo e arrumado. Mas antes eu achava que isso tudo fosse normal. Quando fiz 16 anos, comecei a sentir vontade de beijar na boca, de ter relação. Mas a verdade, meu desejo apareceu por homens, não por mulheres. Mas nunca tive coragem de viver esse desejo. Nunca tive coragem de me envolver com homem nenhum. Mas também não tenho vontade de me relacionar com as meninas. Acho que estou me tornando meio assexuado. O que eu faço? Será que ele está se tornando meio assexuado, Douglas? É pesado, não? Primeiro que eu não acho que exista um ser humano assexuado. Não? Não. Porque a sexualidade, ela começa na vida da gente desde que a gente é bebê e ela vai até o final da nossa vida. Vai até quando a gente morre. O Freud mesmo já falava de sexualidade infantil com muita constância. Agora, interessante, né? 16 anos, hormônio à flor da pele. Pulando, né? O negócio tá pipocando lá. Né? Agora, com relação à sexualidade, quando nós falamos em desejo, o desejo é uma das forças mais implacáveis que existem. Então, para esse espectador nosso aqui, que é nosso fã, já mandou mais de uma pergunta também, esse desejo o impulsiona na direção de pessoas do mesmo sexo. Por isso que nós não podemos falar de opção sexual. Esse termo é completamente incorreto. Toda a literatura, a maior parte dos homossexuais que eu já tive a oportunidade de conversar, falam até que, de repente, se eu pudesse escolher, não teria escolhido por conta da dificuldade. Então, nós falamos de orientação sexual, nós falamos de função sexual e, por que não, até uma condição sexual. Agora, o que acontece? Patrícia, por mais que o mundo esteja muito avançado nessas discussões, né, de casamentos, uniões estáveis, adoção de crianças, ainda há uma homofobia muito grande internalizada em boa parte das pessoas, inclusive nos próprios gays. Exatamente. Que aí ele até fala assim, acho que tem alguma coisa errada comigo. Né? E aí eu fico pensando, poxa, mas será que tem errado porque gosta de uma pessoa do mesmo sexo? E é claro que ele tem motivos para pensar nisso.
Porque até a década de 70 a homossexualidade era tratada como doença. Por isso que esse sujeito aí, que eu me recuso a dizer o nome, esse tal de deputado aí, está falando de cura de homossexualidade. Gay. Não há de se curar a homossexualidade porque não há doença. Ele está indo na contramão de toda a ciência da área de saúde, mundialmente falando. Está retrocedendo, ele está na contramão, né? do que a gente pode conceber. Agora, duas palavras que me chamaram a atenção no relato dele. Vontade e coragem. Ou seja, nunca teve vontade de se relacionar com mulheres. Ou seja, não tem o desejo. E sempre teve vontade de se relacionar com os homens, mas não tem coragem. E não tem coragem exatamente por conta dessa homofobia que ele internalizou. Ele não se aceita, até então. Exatamente. E você acha, ele está entendendo, por esse relato a gente entende que ele percebe a condição dele, a orientação Isso, a orientação sexual dele está bem delineada pelo que ele está colocando para a gente, não tem dúvida nenhuma disso. Né? Agora, o que acontece... A questão é como lidar com isso. É como lidar com isso. E aí, se não estiver conseguindo sozinho pensar na possibilidade de uma psicoterapia, até para ajudá-lo nisso, pelo amor de Deus, não é para a gente discutir cura, é para a gente discutir uma forma saudável de lidar com ela. E tomar cuidado, porque, Patrícia, eu já tive contato com muitas pessoas, muitos homens, por exemplo, que tiveram namoradas durante anos, que foram casados durante anos e que depois romperam essas relações para viver a sexualidade com pessoas do mesmo sexo, porque não há o desejo. E se não há o desejo, não há como levar isso adiante de forma saudável. Uma opinião sua, assim, que eu sempre me questionei. Essas pessoas que namoram há muitos anos mulheres e casam e depois se assumem, se revelam homossexuais, né, já mais velhos, na verdade eles se descobrem homossexuais mais velhos ou eles apenas se assumem tardiamente? Eu não vou poder te falar isso de forma generalizada pela complexidade da pergunta, mas posso te dizer que quase 100% da bibliografia que eu já li até hoje, escrito por gays, e quase 100% dos pacientes, aliás, 100% dos pacientes que eu já tive até hoje, falam que percebem essa atração pelo mesmo sexo desde criança. Desde criança. Então, eu posso te responder nessa direção. Ok, esse a gente deixa para um outro programa. Pano para manga, né? Mas para falar para ele viver a sexualidade de uma forma mais saudável, mais tranquila. Isso aí. Então a gente encerra o programa de hoje. Esperamos o seu e-mail com dúvidas e histórias de vida. Escreva para a gente para participar do sorteio da caneca com a logo do programa. Pode escrever até o dia 3 de julho. A gente vai fazer o sorteio no dia 4. Nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Você não precisa se identificar para participar. Então, até o nosso próximo encontro. Eu espero o seu e-mail. Tchau. E lembrando sempre que a intimidade é feita fundamentalmente por vocês. Vamos mandar o e-mail para concorrer à caneca. A gente está aqui esperando. Já tem muitos e-mails chegando, viu, Patrícia? Já dei uma olhada na nossa caixa antes de chegar. Perde tempo, antes de vir para cá. Vamos mandar o e-mail. Nós estamos agora todas as quintas-feiras às 8h30 da noite. E na próxima semana estaremos aqui juntos. Mande a sua pergunta que eu estou esperando. Um abraço e até lá.